chama estágio básico, e aí ela vai acompanhar também as atividades que vão ser desempenhadas no nosso estágio, tá? Então, como a Kim já está no grupo da Bia, a Elisama vai ficar no grupo, viu, Tereza, seu e do Felipe. Então, eu, por esse motivo, vou recapitular um pouco hoje o que a gente vai ter enquanto atividade avaliativa dentro do estágio, tá? Dar algumas orientações, e aí depois a gente vai entrar na aula de hoje, tá? É assim, bom que todo mundo tire a dúvida, né, sobre apesar da gente ter falado isso lá no início no plano de curso, mas ainda assim a gente vai retomar agora, reforçar na aula de hoje, tá? Até por causa da entrada da Elisama, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o que a gente vai, quais são os nossos critérios, né, que estão sendo utilizados para avaliação. Então, vamos lá, gente. Eu quis recapitular com vocês hoje, tá, o que a gente já conversou no início do estágio, na apresentação do nosso planejamento, mas agora reforçar com a entrada dos novos alunos, tá? Então, o que a gente vai usar como critério avaliativo, né? Diferente de uma disciplina teórica, onde você vai ter ali conceitos, pode ter provas, seminários. Aqui a gente tem focado muito, como a própria modalidade do componente curricular, a atividades práticas de vocês, né? Como é que a gente tem feito isso? A condução, desde a condução de processos seletivos, né? Agora a gente vai focar um outro processo organizacional, que é de treinamento, desenvolvimento e educação, mas basicamente o critério de avaliação de vocês vai ser participação nas aulas de estágio. Então, apesar de a gente estar trabalhando de forma remota, né, ainda assim é exigência a participação, a presença virtual de vocês. Então, não é uma disciplina, um componente curricular que vocês vão poder ficar, eu fico acompanhando de forma assíncrona. Não é possível acompanhar o estágio de forma assíncrona, tá? Porque é uma atividade prática. Então, o que vocês vão, grandes entregas, né, dentro do nosso estágio? Planejamento, execução e relatório de avaliação do ensino remoto emergencial, discentes IG, docentes IG e docentes FAPS, que vocês, né, do discente G já terminou, Tereza, eu não lembro, ou ainda vai terminar a coleta? Já terminou no dia 25 de julho. Tá. Nós estamos elaborando um relatório. Ok. Então, o grupo da Tereza e do Felipe estão com essa entrega, né? Tem outros integrantes também, com essa entrega da avaliação do ensino remoto emergencial, a reaplicação, né? Entre os discentes do IG, que está na fase já de elaboração do relatório final, então já teve a fase de planejamento e execução dessa avaliação, tá? Com o docente do IG da FAPS, a gente está em plena coleta, vai até o dia 13, e aí, por isso, a importância da gente reforçar essas entregas, que o produto final de vocês vai ser o relatório, um relatório técnico, tá? Onde vocês vão apresentar ali todo o processo de planejamento, execução e principais resultados, tá? Advindos da avaliação, qualquer observação, né? Mas é importante deixar bem claro como foi feita a avaliação e os principais dados, né, dela resultantes. E a atividade que a gente está trabalhando agora é o plano de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento e educação, que no nosso tópicos anterior, nosso estágio 1, a gente focou muito dentro do subsistema recrutamento e seleção, né? Então, foi um trabalho que a gente conseguiu focar bastante, e agora a gente vai trabalhar um outro processo, que foi demandado por vocês mesmos. Então, é o treinamento, desenvolvimento e educação. E aí, como a gente viu na aula anterior, que aí eu até reforcei para a Elisama assistir, que é justamente para ter essa base conceitual teórica a respeito desse processo, né? Então, a gente viu na última aula que esse processo ele é composto, na verdade, por várias etapas, né? Por um sistema todo integrado, que é a avaliação de necessidade, planejamento e execução e a avaliação que é conduzida, que pode ser de 3 modalidades diferentes que a gente viu, né? Avaliação de reação, avaliação de treinamento, avaliação do impacto do treinamento no trabalho, né, ou comportamental, mudança no comportamento,
Então, a gente tem essas 3 modalidades. Como a gente não vai ter como acompanhar, né, essa execução depois do trabalho para a gente avaliar esse impacto, a gente tem que fazer uma avaliação do treinamento que foi fornecido, né? Então, por isso a gente pode optar por essa outra ferramenta, tá? Mas é muito importante que vocês entreguem no relatório técnico produzido por vocês todo esse planejamento, como foi feita a avaliação de necessidades, o diagnóstico resultante dela, tá? Então, vocês vão mostrar que informações vocês coletaram, como vocês coletaram, tá? Os principais dados, e com base nesse resultado, vocês vão conduzir e estruturar o planejamento, a execução de vocês. Então, como o planejamento, como o treinamento vai ser executado, onde ele vai ser executado, qual é o público-alvo, né? Que ferramentas vocês vão utilizar dentro desse treinamento de vocês. A execução propriamente dita, então, a gente pactou que a gente vai ofertar 5 treinamentos para os discentes do curso de psicologia, 3 vão ser ofertados dentro do estágio, né, por vocês, ministrando esse treinamento, e 2 a gente vai executar e ofertar em parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Então, a gente já tem os 2 que serão ofertados pelo Conselho, e aí a gente está esperando o resultado do diagnóstico para poder fazer o planejamento dos outros 3 que serão fornecidos por vocês aos discentes, tá? Então, nesse planejamento, vocês vão ter que descrever, tá? E antes da execução, claro, que a gente vai ter que discutir, eu vou querer que vocês me apresentem esse planejamento. Professora, a gente vai fazer isso, vai ser esse assunto que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar dentro dessa plataforma, a gente vai trabalhar dessa forma, a gente vai inscrever 15 pessoas, 20 pessoas, a gente vai criar subgrupos, então vocês vão ter que me apresentar o planejamento da capacitação de vocês. E por último, e não menos importante, claro, depois do planejamento vocês vão executar o que foi planejado, e aí, por último, né, e não menos importante, a gente vai disponibilizar para os nossos participantes uma avaliação de reação, né, onde eles vão avaliar, de fato, o treinamento que foi ministrado por vocês. Então, com relação ao conteúdo, com relação à didática, com relação os recursos que vocês utilizaram, então, isso tudo vai ser avaliado até para a gente ter um feedback do trabalho que a gente executou. Com relação à estrutura do relatório do Plano de Treinamento de Desenvolvimento e Educação. É mais ou menos no mesmo formato do ERE, tá? Mas aqui eu vou querer que vocês façam uma apresentação inicial do que será apresentado no relatório, sua estrutura. Ela será composta de tantas sessões, onde a primeira sessão vai ser isso, a segunda sessão vai ser isso. Então, depois, a descrição detalhada de cada uma dessas fases. Então, a primeira etapa foi diagnóstico, depois planejamento, depois execução, depois avaliação de reação. E aí, vocês vão dizendo exatamente como ocorreu cada uma dessas fases e os resultados delas. Então, dentro do diagnóstico, eu vou dizer que instrumento eu apliquei, como eu disponibilizei, qual foi o total de participantes e qual foi o resultado. Diante desse diagnóstico, o que vocês fizeram? Aí vocês apresentam um planejamento. A gente vai ministrar esse curso para tantos inscritos, vai ser esse conteúdo que será trabalhado, vai ser essa metodologia que será trabalhada, vai ser por meio dessa ferramenta. Então, a gente vai fazer no formato de workshop, a gente vai fazer no formato mais de palestra, a gente vai fazer com menos ou mais interação, então vocês vão deixar claro isso, tá? Depois, foi executado, sim, conforme o planejamento, né? A menos que tenha alguma mudança de última hora, em função da própria execução do planejamento de vocês, né, quando vocês forem colocar em prática o treinamento. E, por último, a avaliação. Qual foi a avaliação que vocês fizeram? Qual foi o instrumento que vocês utilizaram? Quantos participaram? Né, quais foram os principais resultados? Qual foi o principal feedback que foi dado em função do treinamento que foi proposto? Então, isso tudo vocês vão estruturar e é esse relatório que vocês vão apresentar. Deu para entender, gente? Vocês têm alguma dúvida com relação aos critérios avaliativos? Elisama e Kim, que pegaram, né, o trabalho já mais ou menos encaminhado. Vocês têm alguma dúvida? Não, professora, não tenho nenhuma dúvida. Não? Então, Elisama, você conseguiu assistir a última aula, Elisama, sobre treinamento, que eu falei para você? Consegui.
Maravilha. Então, é muito importante, gente, que vocês fiquem sob controle dessas orientações, principalmente da estrutura, o que eu espero de vocês desse relatório, tá? Que como vocês vão executar, eu não vou querer que vocês apresentem de novo isso, não, eu quero que vocês, a entrega de vocês vai ser a do relatório, onde vocês vão apresentar o passo a passo do que foi feito. Beleza? Alguma dúvida, gente? Deu para entender que a gente vai ter a gente vai oferecer 5 treinamentos. 3 vão ser oferecidos por vocês, tá? De acordo com o resultado do diagnóstico, e 2 vão ser executados em função da parceria com o conselho. Uma coisa que eu vi que vocês mantiveram lá foi alguns cursos que são ofertados pela própria biblioteca. Se no diagnóstico a gente perceber que um dos cursos que são oferecidos pela biblioteca teve uma demanda muito grande, eles poderiam nos ajudar, a gente pega o outro, entendeu? Então, a gente ofertaria 6 aí. E aí, ontem eu fiquei pensando, e aí eu queria conversar com vocês sobre o assunto, porque a gente está tendo até uma rápida adesão, né? Alguém viu o resultado hoje do diagnóstico? Amanda, que ontem tinha me mandado mensagem, alguém viu hoje, Bia? Sim, professora, teve 52 respostas já. Pois é, então a gente deve ter um quantitativo grande, né, de pessoas interessadas nos cursos, né? E aí, o que eu quero estruturar com vocês, tá? Porque a gente vai ter esse resultado e depois a gente vai ter que abrir inscrição. E aí a gente tem que ter clareza que alguns têm um certo perfil e vocês vão ter que estruturar uma forma de abrir inscrição para o público que vocês querem atingir, entendeu? Porque agora a gente está disponibilizando de maneira global, onde todo mundo tem amplo acesso. Depois vocês vão ter que restringir essa divulgação no momento da inscrição apenas para o público que vocês vão definir como sendo alvo da capacitação de vocês, tá? Porque lembre que a gente conversou que tem cursos que a gente pode ofertar, que eles são mais de interesse no início do curso ou mais de interesse no final do curso. Tem outros não, que a qualquer momento do curso vocês podem despertar o interesse dos discentes, entendeu? Então, depois vocês têm que ter isso bem organizado, para vocês não chamarem, não atraírem para o curso de vocês um perfil de aprendiz que não era o que vocês gostariam de atender. Todo mundo tem clareza disso? Depois tem que estabelecer o principal canal, não sei, né, conseguir o representante da turma e deixar claro que ele não pode sair divulgando para todo mundo, tem que ser só lá, então tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Para a gente não gerar uma falta de expectativa aí nas pessoas que a gente não vai conseguir atender. O fato da gente estar tendo uma grande adesão, isso é muito legal, porque a gente consegue até atender o maior número de pessoas. Imagina se a gente conseguir ofertar 6 cursos, sendo 3 oferecidos pela gente diretamente e 3 pela biblioteca e pelo conselho. No final, a gente consegue atender, se pensar em um público de umas 15 pessoas, a gente consegue atender bastante gente. Beleza? Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida com relação às avaliações? Não? Podemos prosseguir, então? Então, vamos lá. Então, para a aula de hoje, só também atualizando aí a Kim e a Elisama, todo o planejamento do estágio 2, gente, em gestão, que é o que está hoje, né, sendo oferecido aqui de forma remota, e vocês estão também junto com a gente nessa missão de desenvolver atividade prática, né, de uma forma remota, foi feito com base na demanda da própria turma, tá? Então, a gente teve um planejamento que a gente foi atendendo demandas reais de recrutamento e seleção, né, no semestre passado, então a gente trabalhou muito dentro dessa área. Então, pensando aí nas principais competências ou áreas de atuação do psicólogo organizacional e do trabalho, né, pensando em um leque bem grande que a gente tem, mas de forma mais direcionada, você tem uma demanda muito grande para a área de treinamento, desenvolvimento e educação, e também para recrutamento e seleção. Então, são competências, assim, muito básicas, que é importante que qualquer profissional de POT saiba. Claro que quem tem acompanhado aqui, eu acho que pegou esse dia, a gente teve a visita aqui de uma consultora de recursos humanos, e que deixou bem claro que
apesar da gente ter um leque muito grande de responsabilidades, a gente precisa direcionar a nossa área de atuação, porque a gente não vai dar conta de todas as atividades que um profissional de pod pode dar conta, não de forma, né, com qualidade. Então, a gente direciona. Então, semestre passado, a gente direcionou para recrutamento e seleção, e esse semestre agora a gente está focando muito em treinamento e desenvolvimento. Então, nem sempre é o profissional de pod que ministra os cursos, né, mas eu quis dar a oportunidade agora da gente ter as duas experiências, tanto a gente quanto pessoas organizando o evento de capacitação, quanto a gente ministrando também o curso. E aí, quando a gente é responsável por ministrar, a gente tem que definir, e é coisa assim, já uma interface ali com a pedagogia, né, Tereza? Então, a gente fica numa interface ali onde a gente tem que estruturar qual é o assunto, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? A gente vai desenvolver um nível mais avançado ou a gente vai ser um nível mais básico? Porque aquela capacitação, ela tem que dar conta das competências que são necessárias para aquele profissional. Então, não adianta nada eu estruturar algo que no final eu diga, nossa, saí de lá, ele só ficou contando caos, coisa da vida dele, eu não aprendi nada. Quem nunca teve essa experiência em sala de aula, né? Então, justamente trazendo a realidade de vocês que nunca tiveram um professor, né, Tereza, que fica lá falando só coisas da vida dele e tal, e não entra, e você sai da aula e diz, caramba, não aprendi nada hoje. Ou, às vezes, a própria disciplina passa batida, né? Porque o que eu aprendi, nem sei te dizer. Mas eu sei te contar que aconteceu isso na vida do professor, isso na vida do professor, que o filho dele é desse jeito. Então, você acaba tendo outras experiências que extrapolam, que não tem nada a ver com o conteúdo. Então, é muito importante. Isso já é resultados preliminares, Deixa eu ver aqui. Ó, a Bianca trouxe para a gente aqui dados, né, fresquinhos, né, Bianca? Então, para atualizar a Elisama, que está entrando hoje, Elisama, a gente está fazendo, eu não sei se você teve acesso, já teve acesso, Elisama, vocês também, né? A Elisama talvez participe até como uma cliente também no momento do preenchimento do instrumento, mas você vai ajudar a oferecer, tá, Elisama? Então, você não vai ser beneficiada com as capacitações. Mas a gente elencou, foram 10 no final, não foram, que a gente ofereceu? Então, 10 opções de capacitação que a gente poderia ministrar e oferecer para os discentes do curso de psicologia. E aí, entre os mais votados, elaboração de currículo, preparação para entrevista em LinkedIn, APA, normalização de trabalho, isso vai ver que todo mundo está pensando, meu Deus, eu estou precisando muito para o meu TCC, né? Está todo mundo desesperado. E, deixa eu ver, preenchimento da plataforma Lattes, que coisa curiosa. Me lembrem, APA e Lattes tinha na biblioteca? Lattes tinha na biblioteca também, não? Vocês lembram? Eu lembro que a APA sim, né? Normalização de trabalho. Não sei se é a ABNT que a biblioteca fornece, Quem é que lembra? Parece que é a ABNT, professor. Camila, em APA não, só a ABNT mesmo. Só a ABNT em Vancouver. Isso. APA não. E Lattes, alguém lembra? Alguém comentou sobre Lattes, não foi aqui que oferecia? Lattes, que eu disse, foi o Delage. Sim. Pela biblioteca, eu não sei. Eu acredito que não, professora. O Delage, a gente tem uma proximidade já com ele, né, Tereza? Já tem meio caminho andado, já facilita o nosso trabalho. Muito bem, muito obrigada, Bianca. Então, entre as 10, né, a gente tem aí essas 3 como opções que poderiam ser ofertadas aí pela gente ou em parceria, né, com alguma outra instituição, tá? E aí a gente vai ver o que poderá ser ofertado diretamente pela gente ou o que precisará de apoio de terceiros. Então, era isso. Então, com relação ao trabalho que está em andamento, então, a nossa coleta vai até o dia 15, né, do diagnóstico, para poder, sim, a gente fazer um planejamento. E aí, gente, eu queria que vocês não deixassem para cima da hora, porque eu quero que vocês me apresentem esse planejamento, tá? Então, a gente tem que ver direitinho, vai ter só uma semaninha aí para vocês fazer esse planejamento, porque lembrando que o nosso estágio termina, o nosso semestre em outubro, início de outubro para
para o meu desespero. E como a gente precisa desses dados, a gente não vai ter como adiantar muita coisa antes, mas aí a gente já tem o norte, mais ou menos, né? A menos que mude completamente esse diagnóstico, mas a gente ainda tem 5 dias de coleta. Então, esse era o primeiro momento da aula, para a gente recapitular quais serão os critérios avaliativos que eu vou utilizar, tá? Para avaliar o desempenho de vocês durante o nosso estágio, tá? E a gente vai fazer um pouco mais sobre recrutamento, assim, uma outra linha para apresentar para vocês, uma coisa mais psicológica, de testes psicológicos, para saber quais são as pesquisas que são utilizadas. Tá? Será que a minha internet está instável? Tá ruim, gente? Tá travando? Tá falhando um pouco para mim, professor. Um pouco, na verdade, bastante. De repente, todo mundo ficou sem imagem para mim também. Vou dar um minutinho para ver se melhorou. A sua imagem está congelada. Eu escuto sua voz, mas a sua imagem está congelada. Certo. Então, eu vou tirar um pouco. Não vai adiantar, né? Eu preciso apresentar para vocês. Ainda tá, gente, ruim? Agora voltou. Tá melhor. Sua voz está um pouco atrasada, mas está melhor. Dá para ver a senhora. Então, vamos lá. Eu vou colocar para apresentar e vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver, tá? Porque se tiver ruim a apresentação, aí vocês me dizem, tá? Tá aparecendo para vocês? Carregando, professora. Tá sim. Nossa Senhora. Se ficar ruim, gente, me avisem, tá? Não deixa eu falando aqui sozinho. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar, ainda vou recapitular, só relembrar um pouco os principais conceitos em recrutamento e seleção, também pensando para dar um suporte maior para a Kim e para a Elisama, que não tiveram ainda essas disciplinas, tá? Então, só para dar uma introduzida muito rápida, para entender como é que funciona esse processo de recrutamento e seleção, tá? Então, aqui, antes de começar, tá? Vocês, aí eu vou deixar a Elisama e a Kim ainda, né? Aí como café com leite, mas para vocês eu não vou aliviar. Recrutamento e seleção, eu estou falando do mesmo conceito ou estou falando de conceitos diferentes? Conceito diferente, professora. Muito bem. O que é recrutamento? O recrutamento é a fase de... Não, pode falar. É a captação de candidatos à seleção. Muito bem. E a seleção? É o processo da escolha, né, propriamente dita. Muito bem, não me decepcionaram, já estava nervosa. Se vocês a essa altura não soubessem, eu podia me matar já neste momento. Professora, mas ela tem que dar um voto de confiança, pelo menos. Assim também. Ainda bem, vocês reforçaram meu comportamento, tá? Muito obrigada por isso. Então, vamos lá, gente. Então, como, de fato, todo mundo respondeu aí, a gente está falando, apesar da gente sempre encontrar esses dois elementos, esses dois conceitos juntos, recrutamento e seleção, a gente está falando de processos diferentes. Então, recrutamento, como a Tereza falou, é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, é o momento onde eu vou captar candidatos, currículos que estejam de acordo com o perfil que eu quero selecionar para minha vaga. Então, ao fazer a etapa de recrutamento, que é basicamente a divulgação da vaga e recebimento desses currículos, né? Gente, só um minutinho, tá? Eu tenho uma filha enlouquecendo ali, só um minuto.
Desculpa, vamos lá. Exatamente. Peraí. Então, vamos lá. Então, recrutamento é isso, né? Eu, basicamente, vou divulgar, né, e oferecer ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego. E aí, a seleção, como o Oséias falou, é o processo pelo qual são escolhidas as pessoas de acordo com o perfil que foi estabelecido. Então, é o momento que a gente faz o alinhamento entre o que eu, de fato, consegui captar e o que, de fato, eu preciso para a minha vaga, tá? Isso tudo a gente faz no momento que a gente consegue traçar um perfil profissiográfico, que seria o quê? O perfil psicológico, de competências, experiências, né? Que tudo isso que a gente vai fazer, a gente faz com base nesse perfil. E ele, normalmente, ele é feito e descrito antes do processo de recrutamento. Então, no momento que um gestor de vaga chega e diz, olha, Tereza, eu preciso selecionar, eu preciso de um profissional para trabalhar na área de TI. E aí a Tereza vai perguntar, tá, mas qual é o perfil desse profissional? Que aí o gestor dessa vaga, o responsável que está precisando desse profissional, vai dizer, olha, eu quero com essa experiência, eu quero com essa formação, eu quero com essas habilidades, né? Então, eu preciso que tenha, no mínimo, 2 anos de experiência nessa área. Então, é ali no momento que eu vou traçar esse perfil para, a partir daí, iniciar o processo de recrutamento e seleção. Porque eu vou, munido dessa informação do perfil profissiográfico, estabelecer e conduzir o meu recrutamento e depois estruturar o meu processo de seleção, para que eu tenha, como resultado desse processo todo, um profissional mais próximo do perfil que, de fato, foi traçado para a vaga, tá? Aí vocês podem, mas, professora, em algum momento, assim, eu consigo exatamente o profissional perfeito, é muito difícil, que você não tenha que desenvolver nada em termos de competência ou mesmo de aquisição de experiência para aquele profissional. Mas sempre no processo de avaliação, de seleção, a gente vai buscar o candidato mais próximo do perfil que foi traçado para a vaga. E aí eu posso fazer esse processo de recrutamento, de captação, de 2 formas. Um que a gente chama de recrutamento interno, quando envolve ali processos dentro da própria organização, de promoção, transferência, remanejamento dentro da própria organização, ou por meio de recrutamento externo, quando eu abro para o mercado propriamente dito a captação desses profissionais. Eu vou utilizar uma forma ou outra de recrutamento a partir da vaga que eu tenho em aberto, né? Então, a gente até viu já em disciplinas anteriores que eu tenho vantagens e desvantagens desses 2 tipos de recrutamento. Então, se eu estou pensando, por exemplo, em estrutura de carreira, de motivação, de possibilidade de crescimento profissional dos meus trabalhadores, eu posso, dependendo do próprio perfil, claro, dos meus profissionais, estabelecer e priorizar recrutamento interno. Então, o recrutamento interno, às vezes, ele está como política de recursos humanos. Então, determinado cargo, eu não contrato profissional de fora. Eu abro seleção interna, recrutamento interno e seleção interna, para promover profissionais da minha própria organização. Por que é importante isso? É um fator motivacional, claro, eu tenho oportunidade, vejo isso acontecendo dentro da minha organização, que pessoas têm oportunidade de crescer profissionalmente. E, por outro lado, também, eu acabo tendo um profissional muito mais adaptado às regras, à cultura, né, daquela própria organização. Só que, por outro lado, dependendo da minha organização, eu posso nem ter ainda um candidato com o perfil que eu gostaria, né? Então, aí é quando eu abro recrutamento externo, quando eu trago um sangue novo, competências novas, ou até mesmo uma visão de mercado, às vezes, né? Como é que está a atração da minha empresa no mercado? Então, eu utilizo o recrutamento externo. Mas vai depender da política da sua organização, vai depender do cargo que você tem aberto. Se é um cargo muito estratégico, de muita responsabilidade, eu acabo utilizando o recrutamento externo, né, para justamente trazer um profissional já diferenciado, ou se é um cargo ali ainda, né, que está no meio da carreira e que eu quero dar essa oportunidade para os meus profissionais, então eu acabo utilizando recrutamento interno. Mas vai depender do cargo, né, da complexidade desse cargo, que você vai optar por uma forma ou outra.
que hoje, o que a gente tem utilizado muito como fonte de recrutamento? A gente mesmo, né, conduziu dentro do próprio estágio. Então, as fontes de recrutamento, que são os canais que eu vou utilizar tanto para divulgar quanto para captar esse meu candidato, vai depender do cargo que você está abrindo, tá? Então, hoje, por exemplo, no semestre anterior, a gente abriu vaga, por exemplo, para estágio. Então, quais são os canais hoje de amplo acesso aos possíveis candidatos a estágio? Redes sociais, ao Divulga da UFPA, se eu tenho como fonte, né, para fazer a captação desse, que seria o UFPA, e aí eu posso utilizar redes sociais amplas, né, da própria faculdade, da universidade, onde exatamente o meu candidato está procurando oportunidade. Não adianta eu colocar, eu vou colocar lá, hoje em dia, né, imagina nessa situação que a gente está, eu vou colocar lá na fila do RU. Gente, alguém está indo para a universidade? Eu vou ter amplo acesso a essa informação? Não vou ter. Então, não adianta. Em condições normais, de ensino presencial normal, a gente sempre utiliza as filas, né, ali onde tem um mural perto, ou mesmo dentro da própria faculdade, um instituto que a gente quer recrutar e selecionar, aí eu utilizo. Mas nesse momento remoto não é uma fonte interessante para ser utilizada, tá? Então, as fontes você vai selecionando a partir do perfil que eu quero captar, tá? Tudo bem, gente? Olha, Elisama e Kim, se vocês não tiverem familiarizados, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? E os outros também, mas eu estou focando elas porque tiveram menos experiência comigo, tá? Então, em quanto a etapas desse processo seletivo, tá? Então, eu até frisei aqui que são sugestões, tá, gente? Isso aqui vai depender da estrutura da organização, dos recursos que eu tenho disponíveis, do cargo que eu estou querendo selecionar, e eu vou estruturando o processo seletivo, tá? Então, isso tudo vai depender do cargo que eu quero selecionar. Mas, basicamente, o que eu tenho enquanto etapas de uma seleção? A divulgação da vaga, que a gente viu, nos canais mais acessíveis aos candidatos que você quer atrair. Triagem de currículos, então, após a finalização da divulgação, eu vou fazer a triagem desses currículos. Aí vocês podem perguntar, professora, mas a gente já não divulgou o perfil que a gente queria, a gente ainda precisa fazer triagem? Precisa, por 2 motivos. Primeiro, que a gente viu muito isso acontecendo nas seleções que a gente conduziu, é que tem muita gente que ignora os critérios que a gente estabeleceu e manda, vai que cola, né? Isso é um aspecto. E outra, que 100% das vezes você vai receber mais currículos do que vagas que você tem disponíveis. Então, em geral, você conduz um processo seletivo para uma vaga e, no caso nosso, a gente recebe 30, 50, 80 currículos. Então, você precisa estabelecer critérios para poder fazer filtros. E esses filtros vão sendo estabelecidos para que você tenha, ao final dele, candidatos cada vez mais próximos do perfil almejado para a vaga, tá? Às vezes você amplia mais ou amplia menos esse filtro, a depender do perfil dos candidatos, tá? Então, se eu não tenho, não, infelizmente, não dá para eu exigir muita coisa aqui, como aconteceu com a gente também. A gente deixa um perfil mais amplo. A gente não estabelece muitos critérios de exclusão para ir diminuindo o número de candidatos. Ou não, se eu tenho um número muito grande, eu tenho que restringir. Para que eu tenha ali uma vaga, eu tenho 15 pessoas, eu tenho 10 pessoas para poder você conduzir um processo seletivo. Também não adianta, a gente, não, vamos ser muito rigorosos. No primeiro momento, eu já estabeleço vários critérios, porque aí você nem consegue conduzir um processo avaliativo de qualidade, porque você vai ter poucos candidatos para avaliar. E aí acontece o que aconteceu com a gente também nas nossas seleções, eu tenho uma vaga e eu só tenho um candidato. Então, eu não dou muita opção para quem me solicitou aquela vaga, o que é ruim, tá? A gente precisa, pelo menos, encaminhar 2 candidatos por vaga. Entrevista com RH. Então, essa primeira entrevista é com o setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, né, dentro da sua organização, e é quando a gente vai conduzir o processo avaliativo, propriamente dito, e aí você vai também fazer, aqui eu coloquei entrevista, mas na verdade assim, é um processo de avaliação, que vai incluir entrevista, vai incluir prova de conhecimento, se for o caso, testes psicológicos, se for o caso, dinâmicas, técnicas vivenciais, se for o caso. Por que se for o caso? Vai depender do cargo também que você tem disponível. Então, imagina um mega gestor lá, executivo, você vai fazer
uma dinâmica com ele? Não vai, gente. Vocês vão fazer aí uma entrevista estruturada ou por competência, aí como vocês queiram, e aí vocês podem fazer a aplicação de um teste, né, psicológico, alguma coisa, ou alguma outra ferramenta de recursos humanos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá boa a conexão? Tá sim, professora. Ah, tá. Então, vocês viram. Então, aqui tudo, essas etapas, elas vão ser estruturadas e planejadas a depender do cargo que eu quero avaliar. Então, cargos muito de nível médio, por exemplo, onde você tem um número muito maior de candidatos, você pode estabelecer muito mais etapas para você ir avaliando em várias etapas aqueles candidatos. Então, isso tudo vai depender, né? Então, prova de conhecimentos. Imagina que eu queira que alguém entenda sobre direito do consumidor. Sei lá, que vai trabalhar com atendimento ao público, e aí eu posso fazer uma prova de conhecimentos específico para a área do direito. Eu quero alguém que saiba de algum conceito, de algum conhecimento específico, eu vou lá, informática, vai ser uma pessoa que vai trabalhar com informática. Então eu posso fazer uma prova de informática. Ou mesmo uma pessoa que vai trabalhar com atendimento, numa recepção, que tem que escrever muito e-mail, resposta, e eu preciso que ele tenha uma linguagem adequada, né, que não tenha erros de português, que seja uma linguagem objetiva, clara, né, e aí eu posso fazer, por exemplo, uma prova de redação, ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, eu vou estruturar a prova de conhecimento a partir do o perfil que eu quero avaliar. Aí eu posso incluir testes psicológicos também, né? Não é todo mundo que usa, mas muita gente gosta, né? Mas, mais uma vez, vai depender do cargo que você vai ocupar. Eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que tem sido utilizado, que tipo de testes a gente tem utilizado dentro da área de gestão, tá? Então, aqui, os testes psicológicos, aí nesse caso, com certeza absoluta, diferente de um cargo de analista de recursos humanos, assistente de recursos humanos, onde você não tem uma restrição que seja psicólogo, tá? Então, para trabalhar dentro da área de gestão, a gente não precisa obrigatoriamente ser um psicólogo. Para nossa tristeza, é essa a realidade mesmo. Então, você tem vários profissionais, tanto que tem muita gente, terapeuta ocupacional, pedagogia, administração, psicologia, você tem vários profissionais com várias formações que podem atuar dentro da área de recursos humanos. Então, não adianta ninguém dizer aí que é uma área restrita, que não é uma área restrita. Só que, se eu quero aplicar como etapa do meu processo avaliativo, né, seja de uma seleção interna ou uma seleção externa, eu quero aplicar teste psicológico, aí sim, é regra que seja, claro, só pode ser aplicado por psicólogos. Então, também vai depender da estrutura ou da prática e da política de recursos humanos da sua organização, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhei em recursos humanos, eu ainda não tinha formação na época, então eu era analista de recursos humanos, e aí eu não aplicava testes, tá? Então, mesmo que eu fosse ali, eu ainda era bacharel em psicologia, mas como eu não era psicóloga ainda, eu não aplicava testes. Então, eu fazia outro tipo de avaliação, dinâmicas, né, prova de conhecimentos, então, outras atividades para avaliar, outras etapas para avaliar determinadas competências e não aplicação de testes psicológicos, tá? E aqui, técnicas vivenciais, eu gosto muito, na verdade. Então, mais até do que teste psicológico dentro do processo de recrutamento e seleção, eu gosto de atividades mais práticas. E aí vocês podem dizer, mas professora, realmente, dinâmica, provas situacionais, sim, são muito importantes. Mas você já sabe qual é a minha visão disso, que é, você vai elaborar uma dinâmica ou aplicar uma prova situacional, mas para que seja, como o próprio nome diz, relacionada a tarefas do cargo. Então, você não vai fazer uma dinâmica que não tenha nenhuma objetividade, que não tenha nenhuma relação prática com o perfil que você quer avaliar, e que no final daquela atividade você não vai ter informação nenhuma prática sobre o desempenho ou alinhamento daquele candidato com a vaga que você tem aberto. Então, a gente já viu aí, né, a gente brinca muito durante as aulas, que cada um de vocês já teve uma experiência com uma dinâmica diferente, né, e que nada tinha a ver com uma competência específica ali, não, era mais para
ouvir, era mais para forçar uma relação ali entre, eu lembro que, né, aquela famosa lá do remédio, entre você e um remédio, ou entre você e um animal, e aí não tem nada a ver com uma avaliação prática ou mesmo incompetência que você utilizaria no seu dia a dia, tá? Então, essa modalidade dinâmica eu não gosto, tá? Então, todas as provas situacionais, vivenciais, técnicas vivenciais, é para avaliar de forma prática, numa situação parecida com que fosse desempenhada por você ou vivenciada por você mesmo na sua prática profissional, e aí sim eu vou avaliar dentro daquele contexto. Então, se eu quero, por exemplo, recrutar ou selecionar alguém para trabalhar com atendimento ao público, eu não vou dizer para ele falar o que ele tem a ver com o animal ou que tipo de relação ele tem com determinado medicamento. Não, eu vou colocar ele numa situação próxima, como se ele estivesse atendendo um cliente, por exemplo, apresentando um produto, então, para ver, diante daquela situação, como é que ele se comporta, tá? Então, você traz de forma objetiva, mas numa técnica mais dinâmica, né, onde você consegue observar muito mais aspectos ali, aí você pode incluir um trabalho em equipe, né, depois uma apresentação oral, onde você consegue avaliar várias competências por meio de uma única atividade. Então, essa é a modalidade que eu gosto de trabalhar e que a gente tem trabalhado aqui dentro da disciplina também, tá? Mas cada psicólogo pode trabalhar de maneira diferente, tá? E aí, finalizada a entrevista, a avaliação com o psicólogo ou com analista de recursos humanos, eu passo, né, munida ali, eu fiz todo esse processo de avaliação, eu faço o meu parecer, onde eu tenho lá o resultado de todas as avaliações, o resumo, né, da avaliação e do desempenho daquele profissional, daquele candidato, dentro do processo seletivo, e aí, a partir dali, eu encaminho para o gestor da vaga, para quem me solicitou. Porque, lembrando, gente, isso a gente já conversou muito, não é o RH ou a psicóloga que define quem vai ficar com a vaga. A gente apresenta os melhores candidatos para o gestor da vaga e ele, numa avaliação técnica, de conhecimentos técnicos específicos de determinada área, que vai definir quem vai ficar com a vaga, tá? Porque, lembrando, quem trabalha em POT, gente, não precisa conhecer todas as áreas do conhecimento. Então, não se preocupe que, professora, mas eu vou ter que saber de finanças se eu tiver que contratar um analista financeiro. Não, não precisa. Você, claro, tem que ter uma noção geral, até para investigar a experiência dele anterior, mas esse tipo de informação você pode até investigar junto com o gestor da vaga, tá? Porque aí você já filtra. Porque se você não faz nenhuma pergunta específica ali, ele pode chegar lá, pode ter um ótimo desempenho durante uma avaliação mais comportamental, e quando for lá na entrevista técnica, ele dizer, nossa, mas ele não tem conhecimentos básicos. Então, aqui a gente pode estruturar junto com a área técnica da vaga, você quer fazer algum tipo de prova de conhecimentos específicos da sua área, com uma etapa, um filtro, né, uma etapa eliminatória, aí pode, eu fazia muito isso dentro da empresa, da área contábil. Aí a gestora da vaga estruturou uma prova, até para ter um nível, né, uma avaliação inicial do conhecimento daquele profissional. Então, isso é possível, departamento pessoal, então vai depender aí da vaga. E aí, feito isso, você encaminha para o gestor, e aí ele, munido do seu parecer e também da avaliação técnica, vai ter, de fato, ali um indicativo de quem seria o melhor candidato para a vaga que tem disponível naquele momento, tá? Então, não é o RH, não é a psicóloga, é o gestor da vaga, tá? Então, nesse momento, vocês são parceiros, vocês têm responsabilidades compartilhadas. E, por último, não menos importante, mas que não é responsabilidade de vocês também, a avaliação de saúde. Então, você conduziu todo o processo de recrutamento e seleção, lá o gestor da vaga fez a entrevista técnica, e a última etapa, que pode, diga-se de passagem, avacalhar tudo que você fez, tá? É a avaliação médica. Por quê? Porque o médico do trabalho vai ter que avaliar se, de fato, aquele profissional tem condições de saúde para atuar naquele cargo, tá? É muito importante vocês entenderem que a avaliação médica não é assim, não, ele é incapaz para o trabalho. Não, não é isso. Dependendo do resultado lá, ele pode ser considerado inapto na avaliação médica para aquele cargo, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho um profissional que trabalha, uma pessoa com deficiência. Imagina que, né, todos vocês sabem
que todas as organizações elas precisam ter, dependendo do número de funcionários que tem, um percentual do seu quadro de pessoal com pessoas com deficiência, tá? E aí vocês poderiam dizer, mas professora, uma pessoa com deficiência vai poder atuar? Com certeza. Por quê? Como é que a gente faz isso? Você avalia o candidato de acordo com o cargo que ele está se candidatando. Então, imagina que eu tenho uma pessoa que é surda. Aí ela não poderia nunca trabalhar com atendimento ao público ali, se fosse o caso da organização, né? Mas ela pode atuar em várias outras funções dentro da organização. Então, é comum a gente ver dentro de uma vaga de faxina, por exemplo, até mesmo para trabalhar com estoque, lá organizando mercadoria, despachando mercadoria. Então, mesmo que ele tenha uma certa, vai ter uma deficiência ali comprovada, sim, mas ele não é considerado incapaz para o trabalho. A mesma coisa, imagina que você tem um problema de coluna, e aí você vai se candidatar. Não, aparentemente está tudo ok, mas no momento que você fizer uma avaliação médica e for detectado um problema grave de coluna, você não pode trabalhar, por exemplo, em funções que vai ter uma sobrecarga muito grande de peso, por exemplo. Vai trabalhar com estoque, né, carregando muito peso. Aí você não vai poder. Você vai ser considerado inapto na avaliação médica. Por que eu digo que pode comprometer todo o processo? É porque se você fez, ele é um ótimo candidato na sua avaliação, na avaliação do gestor, e lá a avaliação médica foi considerada inapta, ele não vai ser chamado. Aí ele pode ser avaliado para o novo cargo. Diga, Tereza. A avaliação médica ela é solicitada pelo psicólogo que está à frente desse processo seletivo ou a organização é responsável por essa solicitação? Não, normalmente a parceria com o próprio RH mesmo, com o psicólogo. Então, você faz agendamento, né? Então, olha, eu estou entrando tantas pessoas, eu preciso da avaliação médica. Aí você agenda junto, logo você, o psicólogo, ou analista de recursos humanos, direto com o médico do trabalho. Aí você passa para eles as informações do nome daquele profissional e o cargo que ele está se candidatando, entendeu? Porque é muito importante, justamente essa avaliação não é assim, não, ele está sendo avaliado de forma geral. Não, ele é avaliado para aquele cargo. Às vezes, o que já aconteceu comigo no passado, por exemplo, não, a Tereza não é considerada apta para este cargo, mas ela pode ser reavaliada para outro cargo. Por exemplo, se é operadora de telemarketing, ou se é alguém que vai trabalhar num ambiente onde tem muito ruído, e aí no processo de avaliação médica é detectado já uma perda auditiva, aí teria que remanejar, entendeu? Então, não quer dizer que, não, pronto, acabou, ele não vai ser contratado. Não, ele não pode ser contratado para aquele cargo, mas ele pode ser reavaliado para outro cargo. Então, a avaliação médica, ela é sempre direcionada para o cargo que você está selecionando, tá? E aí é uma ligação direta psicólogo, apesar de ser uma legislação que a organização é responsável por cumprir, entendeu, Tereza? Mas quem solicita é quem está conduzindo, responsável pelo processo de recrutamento e seleção, que faz esses agendamentos, às vezes tem que encaminhar para fazer o audiométrico, né, para fazer algum tipo de avaliação posterior, né? Até mesmo, por exemplo, quem está saindo, quem está no processo de desligamento, a gente também, enquanto psicólogo organizacional, encaminha para o médico do trabalho, para avaliação, né, para execução do exame demissional, e aí lá eles vão solicitar, por exemplo, um beta para as mulheres, porque mulher grávida não pode ser demitida, tá? Então é uma relação direta a quem está responsável pelo processo de recrutamento e seleção, tá? Deu para entender, gente, essas etapas da seleção? E aí, eu queria enfatizar com vocês hoje, que foi uma demanda, né, repassada por vocês mesmo, para a gente conversar um pouco mais sobre que testes, né, que tipo de instrumentos utilizar durante essa etapa de recrutamento e seleção, né, dentro da área de gestão propriamente dita. Então, vocês viram aí que várias etapas a gente pode desenvolver que não são restritas a psicólogos, né? E aí você vai estruturar, e aí você pode pesquisar mesmo dinâmicas, ou estruturar junto com o gestor da vaga a prova de conhecimentos, mas a parte de testes psicológicos é uma parte que é restrita a psicólogos, a nós psicólogos, tá? Claro, são padronizados, né? Então, não é, eu vou desenvolver o teste psicológico. Não,
não tem isso. Então, são instrumentos padronizados que estimulam determinado comportamento do examinado. Servem para predizer o comportamento humano baseado no que o teste revelou. Não vamos entrar aqui em assuntos polêmicos, abordagem, quem concorda, quem utiliza psicométrico ou projetivo, tá? Mas é importante vocês saberem que a gente tem duas modalidades de testes, tá? Testes psicométricos e testes projetivos, tá? Os testes projetivos, eles são um pouco mais subjetivos, tá? E no final, interpretativos do que os testes psicométricos. Os testes psicométricos, eles vão ter ali como resultado determinadas médias, né? Determinados padrões que se repetem, que são avaliados dentro de uma determinada população. Então, um nível mais ou menos médio de concentração, um nível mais ou menos médio aí no caso do projetivo vai revelar de forma interpretativa determinado traço de personalidade, determinado traço de como é que diz? No sentido de ser um pouco agressivo. Então, você tem de forma mais interpretativa. O psicométrico, não, ele vai ter um dado que vai resultar daquela aplicação, e aí no manual vai dizer, né, com base, claro, em aplicações anteriores, no processo de validação, o que aquele dado significa, tá? Então, ele vai indicar, ou como está descrito aqui, predizer, indicar alguma coisa a respeito do comportamento de quem está passando por esse teste, entendeu? Sendo avaliado por meio desse teste. E aí, vocês podem dizer, professora, é obrigado a aplicar teste psicológico dentro dos processos de recrutamento e seleção? Não, não é obrigado. Mas se a organização opta por aplicar, ele precisa obrigatoriamente seguir as resoluções do conselho, precisa ser conduzido por um psicólogo, tá? E aí tem várias regras que precisam ser seguidas, tá? Inclusive, respeito ao sigilo das informações, eu vou falar um pouco sobre isso, mas vocês já tiveram aula comigo sobre instrumentos de avaliação e gestão, onde a gente trabalha a resolução, mas a gente vai ter regras com relação à aplicação, com relação ao uso, né, das fichas de avaliação. Você não pode bater xerox, você não pode replicar, tudo tem que ser original, tá? Ninguém pode ter acesso a esse tipo, a não ser se a justiça solicitar acesso a algum tipo de material, tá? Então, o gestor não pode ter acesso ao teste, não, ele vai ter acesso ao parecer que você emitiu, tá? Então, ninguém pode, são dados sigilosos, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí vocês podem ir me questionando, e se vocês quiserem que a gente fale, ao final da aula, eu vou querer que vocês me indiquem se vocês querem que a gente veja determinados testes, eu retome alguns testes, o que eles são, o que eles avaliam, aí vocês me dizem, tá? Então, aqui, a gente tem hoje uma regulamentação específica que fala sobre avaliação psicológica em concurso público e processo seletivo de natureza pública e privada, tá? Então, aqui, a gente tem uma resolução do Conselho que fala exatamente dessa avaliação psicológica dentro do contexto de recrutamento e seleção, basicamente, tá? Então, de acordo com essa resolução, que a gente não trabalhou ela ainda, então, por isso que eu quis retomar ela, para ver o que a resolução coloca, né, que tipo de testes têm sido utilizados, em quais concursos, né, em quais processos seletivos, com que objetivo. Então, é importante a gente ter uma clareza. E aí, se vocês quiserem, na próxima aula eu posso trazer alguns testes, né, o que eles avaliam, que tipo de resultado a gente... Porque eu não vou conseguir aplicar com vocês à distância, tá? Mas é importante que vocês, se vocês quiserem, a gente pode retomar isso. Então, de acordo com a nossa resolução, eu postei, gente, lá na nossa sala virtual, todo esse material, não está apresentação ainda, porque eu queria gravar, então, mas eu coloquei vários links das resoluções do SATEPS, que eu vou mostrar para vocês também, retomar hoje, então, vários links lá de informações adicionais para vocês, tá? Então, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, tá? No seu artigo 1º, resolve. A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático de levantamento e síntese de informações com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato
compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. Lembra lá que a gente falou profissiografia, o perfil psicológico, profissional daquele cargo, tá? Então, basicamente, na avaliação psicológica, eu vou aplicar testes ou avaliações que me permitam avaliar se aquele candidato tem o perfil profissiográfico alinhado ao cargo, tá? Então, imagina se eu estou querendo contratar um segurança, né, um policial, a gente vai dar muito exemplo aqui de concurso para policial. E aí eu posso aplicar um teste ou conduzir uma avaliação psicológica que inclui testes, tá, gente? Mas não inclui só testes. E aí eu posso conduzir um processo avaliativo onde eu identifique ali possíveis traços de agressividade ou de distorção da personalidade, vai depender da modalidade do teste. Então, é esse o objetivo basicamente, tá? Então, por isso, incluir esse tipo de avaliação dentro do processo de recrutamento e seleção, tá? Para proceder à avaliação referida deste artigo, o psicólogo deverá utilizar métodos e técnicas psicológicas que possuam características e normas reconhecidas pela comunidade científica como adequadas para recursos dessa natureza, com evidências de validade para a descrição e predição de aspectos psicológicos compatíveis com o desempenho do candidato em relação às atividades e tarefas do cargo. Então, gente, para uma modalidade de concurso público, de processo seletivo, onde você está trabalhando ali com a vida, expectativa profissional daquelas pessoas, daqueles candidatos, você precisa sempre utilizar testes ou avaliações que são comprovadas ou validadas pelo nosso conselho. Por que que isso é importante? Porque, caso contrário, você pode ter uma sequência de recursos, impugnações, porque, a Tereza não vai concordar com o resultado, o Oséias disse que estava errado, porque o traço que ele fez lá não tinha nada a ver. Não, então você não pode tirar da sua cabeça ou escolher qualquer instrumento para utilizar no seu processo de avaliação, que a gente vai até falar na aula de hoje, que eu só poderei utilizar testes ou ferramentas que estejam validados pelo conselho, tá? Que aí me dê esse respaldo no momento, né, de eu emitir o meu parecer. Caso contrário, eu vou ter muitos questionamentos a respeito do resultado do meu processo avaliativo, tá? Isso acontece muito, tá? Então, se a gente questiona uma questão, imagina questionar um exame, uma avaliação de um psicotécnico, por exemplo, na carteira de motorista, ou mesmo para um concurso público, avaliação psicológica. Então, é muito importante a gente fazer uma seleção adequada desses instrumentos. Então, hoje a gente já tem uma lista de instrumentos que poderão ser utilizados dentro desse contexto de avaliação, tá? De concurso ou processo seletivo. Diga, Amanda. O Igor tinha feito uma pergunta no chat, aí eu vou só reproduzir a minha dúvida. Obrigada, por favor, gente. O DISC pode ser considerado um teste psicológico? Não, não é, Igor, não é teste psicológico, ele não é restrito a psicólogos também, tá? Ele se diz como uma ferramenta comportamental, mas não, na verdade, ali você tem o que vai ser para um teste psicológico, que é onde você tem ali uma avaliação que é validada, fundamentada para estabelecer ali certos padrões de comportamento, né? E aí é restrito para psicólogo. O DISC, ele não é restrito para psicólogo, ele é aplicado por administradores, por outros profissionais, tá? Ele não está na nossa lista, por exemplo, de testes favoráveis para aplicação. Então, ele não é, tá? Então, cadê onde eu estava? Tá, então, aqui eu vou usar, então, por isso que é importante você ter... Gente, quem mandar no chat, vocês leiam para mim, por favor. Amanda, diga, Amanda. Não, então ele no caso desse, então ele não pode ser utilizado para fazer avaliação no caso do processo seletivo, diz que não pode ser utilizado, porque ela está falando que ele não é aprovado pelo CFP, né? Nesse caso, o que eu posso, Amanda, utilizar, por exemplo, eu estou dentro de um contexto de avaliação, uma seleção privada dentro da minha empresa, eu posso utilizar ele. Só não posso utilizar, por exemplo, mediante concurso público, onde você tem ali uma possibilidade de questionamento daquele resultado, porque você não vai ter um resultado que me diga, não, realmente esse teste foi validado, que se a Tereza tinha lá indicações de que ela tinha traços
de agressividade, ela não tem o perfil para essa vaga. Eu não vou ter como resultado isso o DISC. E ele nem tem esse objetivo também, tá, gente? Ele não vai traçar aspectos da personalidade ou do comportamento, ele mais mostra um perfil como se fosse de competências que a pessoa detém, que a pessoa precisaria desenvolver, né? Eu vejo o DISC, apesar de muita gente também ter uma interpretação diferente, mas ela é mais no sentido de desenvolvimento mesmo, assim, do que efetivamente para fins de determinar. E aí, quando a gente fala de concurso público, uma seleção pública, quanto mais critérios, mais objetivos eu tiver, menos passíveis de questionamentos e impugnações, melhor. Então, tem que ir lá, eu vou mostrar para vocês hoje a lista, não sei se vai dar tempo de tudo, gente, eu acho que essa aula vai terminar na quinta-feira, mas de mostrar lá no SATEPS tudo que a gente pode utilizar, tudo que está regulamentado, porque senão, gente, a gente vai ser impugnado, os nossos pareceres, as nossas avaliações vão ser super impugnadas. Então, por isso que utilizar ferramentas que são validadas e comprovadas mesmo pelo conselho. Eu posso utilizar o DISC assim como qualquer outra ferramenta, até que eu crie, tá? Dentro do processo seletivo que eu esteja estruturando, dentro da minha empresa. Mas quando eu tiver uma possibilidade de ampla concorrência, onde eu tenho que dar condições iguais para todo mundo, onde eu tenho um número muito, que é o caso do concurso público, eu não posso utilizar ferramentas que me gerem essa subjetividade, tá? Mas vocês podem também dizer, professora, mas não tem os testes psicológicos que podem ser considerados subjetivos? Tem, mas eles passaram por um processo de validação, tem todo um respaldo por trás. E o próprio Departamento Nacional de Trânsito, gente, ele vai indicar ali o que pode ou não ser utilizado em determinadas seleções, tá? Então, eles já indicam ali o que pode ou não ser utilizado, tá? Optando pelo uso de testes psicológicos, o psicólogo deverá utilizar testes aprovados pelo conselho, de acordo com as resoluções ou resoluções que venham a substituí-las. E aí eu queria enfatizar aqui esse aspecto que eu estava falando para vocês, com relação aos testes aprovados pelo conselho, tá? A gente tem lá no site do nosso conselho, gente, tá aqui em destaque, eu quis trazer, ó, serviços, avaliações de testes psicológicos, e aí aqui eu vou clicar, eu vou ter essa área aqui, tá? Que é o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, tá? Então, aqui é justamente o norte, a direção que nós temos com relação a quais instrumentos, quais testes psicológicos utilizar. Aqui está falando exatamente de teste psicológico, mas eu tenho aqui uns que são restritos e outros que não são restritos a psicólogos, tá? Ó, então, aqui a lista do SATEPS. Psicólogo pode usar, psicólogo não pode usar. E aí, dentro do psicólogo pode usar, eu tenho testes psicológicos favoráveis e instrumentos não privativos do psicólogo, tá? Então, vocês podem dizer, professora, tem os que são utilizados que eles estão como desfavoráveis aqui? Tem, infelizmente tem. E aí, aqui, eu vou ter, quando eu clico lá, vocês podem fazer consulta a qualquer instrumento que vocês queiram utilizar, né? Ou consultar mesmo, para saber, o tal instrumento, ele é favorável, ele é validado pelo conselho, aí vocês joguem aqui. Então, eu quis trazer para vocês aqui que tipo de aspectos, construtos, né, a gente pode avaliar por meio dos testes. Aprendizagem, condutas sociais desviantes. Então, lembra que eu falei para vocês, esse tipo de teste eu poderia utilizar em que tipo de avaliação, gente? O que vocês acham? Condutas sociais desviantes. Para que tipo de cargo eu poderia utilizar? Pensando dentro da nossa área de recrutamento e seleção. Polícia, sei lá, policial. Polícia, segurança, né? E aí, gente, olha, crenças, valores, atitudes, habilidade, competência, você vai ter, o que eu já mostrei para vocês também. Lembra aquele livro Medidas do Comportamento que eu falei para vocês, de avaliação do comportamento, que eu falei para vocês já? Então, lá você tem vários instrumentos que eles não são testes psicológicos, mas que eles podem ser utilizados dentro do contexto de gestão. Aí eu quero avaliar o alinhamento entre os valores da minha organização e dos trabalhadores.
Então, são avaliações que podem ser utilizadas, não são restritas a psicólogos, e ainda assim podem ser utilizadas no contexto de gestão, tá? Mas não são testes. Inteligência, interesse, motivações, necessidades, expectativas, personalidade, processos afetivos e emocionais, processos neuropsicológicos, processos perceptivos cognitivos, saúde mental e psicopatologia e técnicas projetivas. Para alcançar os objetivos referidos no artigo anterior, o psicólogo deverá selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e ou impeditivas para o desempenho no cargo. Eu vou mostrar depois para vocês como é que aparece no edital de concurso, né, o que enquanto etapa do processo do concurso público e o que vai ser avaliado aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho que deixar claro que tipo de resultado, né, poderia impedir ou não restringir por exemplo, a nomeação de determinado profissional para um cargo, né? Então, como a gente falou, para a polícia, se nos testes psicológicos ou na avaliação que foi feita tem traços, né, de uma personalidade ali conturbada ou traços de agressividade, eu posso colocar uma restrição. À luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta desde de forma dinâmica, a fim de relacionar a profissiografia do cargo, as características necessárias e os fatores restritivos e ou impeditivos para o desempenho do cargo. Então, diante da avaliação que eu conduzi, depois eu vou fazer um alinhamento ou não entre o desempenho do meu avaliado e o perfil, né, que está sendo requerido para o cargo, tá? Seguirem todos os procedimentos relacionados à administração, apuração dos resultados e emissão de documentos, a recomendação atualizada dos manuais técnicos adotados a respeito dos procedimentos de aplicação e avaliação quantitativa e qualitativa. Zelar pelo princípio da competência técnica profissional quando da utilização de testes psicológicos. E aí aqui só vale ressaltar, gente, que não é assim, não, a partir de hoje eu quero fazer uma avaliação para determinar. Não, não é assim, tá? Você tem que ter tem determinados testes, aplicação, por exemplo, para determinados processos, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que, por exemplo, para passar por uma cirurgia bariátrica, você precisa ter uma avaliação do psicólogo. Então, você precisa ali, não nessa especificamente, mas, por exemplo, pro trânsito, você precisa ter uma ligação com o Departamento Nacional de Trânsito ou com o DETRAN do Estado, entendeu? Então, não é assim, eu quero agora fazer a avaliação ou aplicar... Não pode. Então, tem vários profissionais que são preparados, passam por capacitação para poder fazer avaliações específicas, mesmo para arma, para porte de arma também, tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês. O edital do concurso público especificará de modo objetivo os construtos de menções psicológicas a serem avaliados, devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis para interposição de recursos, tá? Você vai dizer lá que tipo de avaliação, né, o que será avaliado na avaliação psicológica, mas lembrando que você não vai dizer, será aplicado o teste... Não, você não pode fazer isso, senão você pode direcionar. Né? A gente tem absurdos hoje, né? Eu preparando essa aula, eu vendo os absurdos, onde você tem um monte de gente ali dando orientações de como sair bem no psicotécnico não sei do que, como se preparar para o teste não sei do que. Gente, isso é absurdo, né? Então, se alguém forneceu, enquanto profissional que atua trabalhando na aplicação desses testes, é uma falta ética gravíssima, mas tem umas pessoas que trabalham com concurso público que se dão o trabalho de dar orientações de como se preparar para o teste psicológico, para vocês terem uma ideia. Os psicólogos ou comissão responsável, tá? Então, normalmente, num concurso público, dentro de um órgão público, imagina a UFPA, vai fazer um concurso público, e aí ela está incluindo agora a avaliação psicológica, dentro da etapa do concurso público. Aí ela tem que montar uma comissão responsável, tá? Onde eu vou ter profissionais, claro que eu preciso ter psicólogos capacitados para poder
fazer parte e conduzir esse processo avaliativo, porque eu não posso montar uma comissão onde eu tenho profissionais de outras áreas, servidores da organização, mas que não são psicólogos. Aí, nesse caso, não vai poder aplicar testes psicológicos, tá? Então, os psicólogos e a comissão responsável deverão ser designados pela instituição ou empresa que promove o concurso ou a seleção por meio de ato formal, devendo todos estar regularmente inscritos e ativos em Conselho Regional de Psicologia. Parágrafo único. Na elaboração do edital é obrigatória a participação de profissional psicólogo para a definição dos construtos de dimensões psicológicas envolvidas no processo de avaliação. Então, eu preciso ter um profissional de psicologia para me dizer o que será avaliado, né, dentro, considerando o perfil da vaga do cargo que eu tenho aberto, o que eu vou avaliar, né, enquanto construto, enquanto dimensão psicológica. Aí, a personalidade, o que eu vou avaliar? É a atenção, né, é a concentração daquele profissional? O psicólogo deverá declarar-se impedido de avaliar candidatos com os quais tenha relação que possa afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou os resultados da avaliação. Na hipótese do exposto, né, desse artigo, o candidato deverá ser encaminhado a outro membro da comissão de avaliação ou a outro profissional. Então, lembrando que nesse caso aqui, você pode ter uma avaliação individual, uma aplicação de teste, ou alguns, como a gente já viu em sala de aula, eu posso aplicar de forma coletiva. Mas ainda assim, eu não tenho que ter relação nenhuma, né, de conhecimento com algum candidato que esteja sendo avaliado por aquele processo seletivo. Fica sob a responsabilidade da instituição ou empresa que promove o concurso ou a seleção providenciar a contratação de outro psicólogo para realizar a avaliação. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos aptos. O sigilo sobre as informações obtidas na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo na forma prevista pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo. Será facultado ao candidato e somente a este conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva. Então, imagina que eu fui considerado inapto em alguma avaliação psicológica. Aí eu posso depois requerer acesso, né, aos meus resultados, até mesmo, às vezes, para fundamentar um recurso, tá? Mas é importante, aí só o candidato mesmo que foi avaliado que vai ter acesso a essa informação. Ou se é uma solicitação direta da justiça, tá? Então, eu não posso. Então, lá na lista não vai sair o resultado do teste psicológico, vai ser considerado só o final, se ele está considerado apto ou não dentro daquela avaliação, né, para aquele cargo. Será facultado ao candidato requerer formalmente, após entrevista devolutiva, documento resultante da avaliação psicológica. Então, se ele quer questionar o resultado, por exemplo, ele vai solicitar com certeza. Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o candidato poderá ser assessorado ou representado por psicólogo, devidamente inscrito ativo no Conselho Regional de Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora. O que tem acontecido, gente? Imagina que você está participando de um concurso público, você conduziu lá, né, porque normalmente a avaliação psicológica é depois de várias outras avaliações, né, inclusive é aquela prova geral de conhecimentos. E aí você está numa etapa onde você é considerado inapto na avaliação psicológica. E aí você pode, por conta própria, isso não quer dizer que vai ser acatado, claro, mas entrar, solicitar para um outro psicólogo registrado no conselho uma outra avaliação. Então, imagina que você foi avaliado no palográfico. E aí você pode requerer uma avaliação independente, você contrata naquele teste, e aí você pode requerer, ou pode colocar junto com o seu recurso, uma avaliação externa, tá? Para ser considerada ali junto. Então, por isso pode acontecer de ter esse assessoramento ou ser representado por psicólogo, que ele possa conduzir uma outra avaliação independente. Não quer dizer que o resultado anterior vai ser desconsiderado, né? Mas isso será considerado também no processo de avaliação, por exemplo. Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participar do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos membros de uma banca revisora, que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo ou o candidato. Os psicólogos membros da banca revisora dos recursos administrativos deverão analisar o resultado da avaliação do candidato,
bem como o parecer do assistente técnico, considerando todos os documentos referentes ao processo de avaliação psicológica fornecidos pelo órgão. Quando da designação de um psicólogo perito por medida judicial, que é esse caso que eu falei, para exame dos documentos produzidos pelo psicólogo representante do reclamante e da banca revisora, o mesmo deverá fundamentar seu parecer nesses documentos. Aliás, minto, aqui o perito é outro profissional, tá? Porque eu posso requerer e colocar junto com o meu recurso uma outra avaliação independente, tá? E aí, nesse caso, esse perito vai avaliar toda a documentação, tá? A avaliação anterior e a avaliação posterior. O mesmo deverá fundamentar seu parecer nesses documentos e nas resoluções produzidas pelo Conselho, atendendo-se aos requisitos da perícia judicial. Tanto para a entrevista de devolução quanto para a apresentação do recurso, não será admitida a remoção dos instrumentos utilizados na avaliação psicológica do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão examinadora. Caso o candidato tenha sido considerado apto por meio da avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo ou outro processo seletivo. Isso aqui, gente, é uma coisa muito interessante. Eu mesma passei no concurso para a UFPA antes, como técnica administrativa, cargo de psicóloga. E aí, um mês depois, exatamente um mês depois, eu passei no concurso para docente. E aí quando eu fui ser nomeada e tomar posse como psicóloga, eu fiz uma avaliação com o psiquiatra. Eu tinha que ter um laudo psiquiátrico. Aí ele me considerar apta para o cargo de técnica em psicologia. Quando eu passei no curso de docente, eu tive que ir lá de novo e dizer, olha, agora o senhor tem que fazer uma avaliação psiquiátrica minha para o cargo de docente. Aí é uma outra avaliação com outro laudo. Eu não podia, mesmo que um mês, mesmo que ele não tenha feito nenhuma avaliação, diga-se de passagem também, ainda assim eu estou falando de outro cargo e eu preciso. Então, aqui é isso que está sendo reforçado. Você não pode fazer aproveitamento do lado da avaliação que foi feita, entendeu? Não pode fazer isso. Aproveitamento de avaliação psicológica. O documento decorrente da avaliação psicológica deverá ter identificação e assinatura de pelo menos um responsável técnico pela avaliação. Deverá ser arquivado junto aos protocolos dos testes e demais registros da avaliação psicológica, para em seguida ser emitido atestado à empresa ou instituição que solicitou a avaliação. Na necessidade de laudo para processo judicial, o nome do responsável técnico poderá ser substituído pelos nomes dos membros da comissão de avaliação psicológica. A realização de avaliação psicológica está condicionada à existência de previsão legal específica e estará prevista no edital do concurso público. Então, tem que estar previsto já no edital que vai ter como etapa uma avaliação psicológica. Não pode ser incluída depois ou decidida depois, entendeu? Então, isso já tem que estar previsto no edital do concurso público. Eu vou mostrar depois para vocês. A avaliação psicológica será realizada por meio de uso de instrumentos de avaliação psicológica, capazes de aferir de forma objetiva e padronizada os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. O edital especificará os requisitos psicológicos que serão aferidos na avaliação. Qual é o objetivo, da avaliação nesse contexto? Contexto de concurso público, de avaliação, nesse caso, um modelo de recrutamento, e avaliação. Quando no contexto do concurso público, a avaliação psicológica tem como objetivo identificar se o candidato possui as características necessárias para o cargo pretendido, tendo como base um perfil previamente definido, perfil profissiográfico, e os fatores restritivos ou impeditivos para o desempenho do perfil que está sendo avaliado. E aí vocês podem me perguntar, isso aqui, Tereza, a gente tinha visto, quando a gente estava, a gente está na assinatura lá com o Departamento Nacional Penitenciário, lembra? O DEPEN, ele falou justamente sobre isso. Lá eles têm alguns fatores restritivos ou impeditivos, que aí pode ser resultante, por exemplo, de uma avaliação psicológica, traços de agressividade ou uma personalidade. Então, você vai indicar lá, e aí, nesse caso, tem que obrigatoriamente ser feito, claro, por psicólogo, Exige do profissional que atua nesta área um conhecimento sobre a área de avaliação psicológica, de psicometria, para além da aplicação dos testes psicológicos,
Afinal, ao tomar uma decisão sobre a aptidão ou não de um candidato a um cargo, deve-se ter certeza de que essa definição está embasada cientificamente, já que há implicações sobre a vida dos envolvidos. É exatamente o que eu tinha falado anteriormente, né? É muita responsabilidade, você está lidando com a vida e expectativa das pessoas. A interpretação e análise dos dados colhidos no processo avaliativo deve contemplar todos os aspectos observados e aferidos, colocando em prática os preceitos da avaliação psicológica, conforme a resolução do conselho. É muito importante que cada psicólogo tenha consciência de que aquele resultado terá implicações sobre a vida de cada pessoa avaliada. Portanto, somente após análise contextualizada, ética e fundamentada é que o psicólogo estará apto a apresentar os resultados da avaliação, através de documento pertinente, no caso, o atestado e o laudo psicológico. Meu Deus, já passou, né? Agora que eu vi, já passou o horário. Então, gente, eu vou terminar, que eu vou ter, eu e a Tereza, a gente tem reunião agora. Eu vou terminar na próxima aula, mas o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem como é que funciona, né, a aplicação de testes, avaliação psicológica, dentro de uma modalidade de recrutamento e seleção bem específico também, que são os concursos públicos, né, ou mesmo onde você tem ali um respaldo, uma legislação toda específica para esse processo, tá? Então, na quinta-feira a gente vai dar continuidade, e aí vocês podem trazer dúvidas que vocês tenham, algum outro esclarecimento que vocês tenham, mas a gente vai seguir nessa direção. Aí, se vocês tiverem interesse, na próxima aula, a gente pode trazer alguns testes que são indicados aqui, que eu vou apresentar para vocês como sendo os testes mais utilizados dentro de processos de recrutamento e seleção, por exemplo, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que poderia ser aplicado, em que contexto poderia ser aplicado e o que seria avaliado dentro desses testes, ok? Então, a gente vai terminar a aula por hoje, tá? Diga, Bia. Professora, rapidinho, com relação aos treinamentos, como é que a gente vai fazer para dividir os temas? Vai ser sorteado ou cada grupo escolhe o que quer? Vamos fazer o sorteio, vamos fazer sorteio. Tá? Ok, obrigada. Mas a gente só vai poder fazer isso na próxima terça-feira, né? Ou a gente pode tentar fazer isso... Eu queria saber mesmo. Tá, ou então a gente pode tentar fazer isso quando terminar, na segunda-feira, eu faço, vocês me dão o resultado, eu já faço e divulgo com vocês, porque a gente vai ter que correr muito, né, a partir do momento que a gente tiver esses dados. Beleza? Gui e Elisama, Elisama, seja bem-vinda, tá? Nossa turma. E aí a gente se vê na quinta-feira, tá? Vamos dar continuidade à aula de hoje. E aí a gente já vê nas próximas se a gente trabalha algum teste, né, dentro dessa área. Mas aí a gente já vê na próxima terça, a gente já começa a falar, a gente já vai ter os resultados, né? A gente já vai falar do planejamento, do treinamento de vocês. Beleza? Beijo, gente, até quinta-feira, tá? Vou parar a gravação. Tchau, gente, até a quinta. Tchau, Kim.